O livro aberto de hoje recebe Thalita Rebouças, Confissões de uma Garota Excluída Mal Amada e um pouco dramática. Essa foi você também, Thalita? Ai, Fábio, não, essa não fui eu. Na verdade, eu era uma adolescente, sabe aquela adolescente que transita bem entre os nerds e os populares? Eu era meio que amiga de todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem um pouquinho da TT, que é a personagem principal. Todo mundo já se olhou no espelho e viu um defeitinho desse tamanho com uma lente de aumento. Todo mundo já alguma vez não acreditou que era capaz de chamar a atenção de um cara bacana. Cara, esse livro aqui, quantas pessoas já não sofreram bullying familiar, como sofre a personagem, que é no intuito de proteger, né? Mas aquela família é uma família louca, completamente disfuncional, que deixa a menina que já tem autoestima no pé com a autoestima para baixo da terra, entendeu? Então, assim, eu acho que eu não fui essa menina, mas eu tenho certeza que eu, você e todo mundo temos um pouquinho dela na gente. Não, totalmente. E eu amo esse título, porque esse título é totalmente a adolescência, né? Excluída, mal amada e dramática mesmo. É um pouco a realidade, assim, do que a gente percebe, né? De um modo geral, os adolescentes. E aí eu queria entender, assim, você escreve para pré-adolescentes, adolescentes, jovens, porque não precisa. Como é você manter a sua cabeça sabendo o que as outras gerações estão pensando e você não virar cringe imediatamente? Como é que ficar conectado com... Porque tudo muda, né? Não só, lógico, você é de uma outra geração, todos somos ali, mas perceber as pequenas mudancinhas dessas... Porque o adolescente de 5 anos é totalmente diferente do adolescente de hoje. Você sabe que eu não acho, porque eu acho que as questões da essência do adolescente são as mesmas. Então, não importa se a pessoa é de 80, de 2000, não importa se a pessoa... Sabe assim, eu tenho certeza que as angústias, a intensidade, os crushes, tudo só mudava de nome. No nosso tempo era amor platônico, hoje é crush, sabe assim? Mas a verdade, o que muda extremamente hoje? É o mundo literalmente na palma da mão. Que quando eu comecei, não tinha. Eu comecei faz 21 anos e a gente estava engatinhando ainda, internet, redes sociais, era Orkut na época, sabe? Então... O bacana é que a literatura infanto-juvenil, ao contrário da literatura adulta, que tem uma curva assim, ó, né? Você começa, vende, acaba. Todo dia nasce um adolescente, todo dia uma criança deixa de ser adolescente, entendeu? E os meus livros, graças a Deus, eles têm, assim, o que eu tenho de leitor, que hoje está com 30 e que está com uma pessoa de 10 em casa, que é filha, ou sobrinhas, ou afilhadas. Então, eu consegui criar uma rede que os meus livros acabam vendendo sendo lidos porque as pessoas vão passando eles adiante, né? E sobre bullying... Eu tenho um livro chamado Ela Disse, Ele Disse, em que eu falo sobre bullying, mas quando eu fiz, assim, eu tenho essa série de confissões, é de uma outra editora, é da Arqueiro, e eu até então era conhecida por títulos Fala Sério, Tudo por um Popstar, Tudo por um Feriado, barará, e de repente eu falei, para fazer essa mudança, o que eu queria fazer era falar mais profundamente, e vou tirar os títulos pequenos e vou trocar por um título gigante. E, na época, era no Facebook ainda, que hoje eu não tenho nem mais a senha, e fui no Face e no Insta. Alguém tem história de bullying para me contar? Me conta. E foram mais de 5.000 e-mails que eu recebi. Caraca! E de gente, Fábio, de 40, de 30... de 70, recebi um e-mail de uma mulher de 70 anos, falando como ela tinha sofrido, na época não tinha esse nome, mas como ela sofreu. Eu recebi tanta mensagem que eu falei, que bom.
é um tema realmente que eu preciso falar, porque deixa cicatrizes bem profundas em algumas pessoas, sabe? Assim, eu faço análise até hoje porque eu lembro do bullying que eu sofria. Olha que coisa! E poder falar sobre uma menina que sofre bullying e narrar o livro na primeira pessoa, né, no ponto de vista dela, pô, foi muito bacana. Então, eu achei que era um livro necessário, assim, sabe? Você conversa com adolescentes para ir se atualizando, para entendendo o que eles estão falando, ou você faz algum tipo de pesquisa? Como é que você entra ainda mais nesse mundo? Porque tudo bem, claro, como você bem falou, adolescente é adolescente em todas as eras. Mas como é que você sabe que esses adolescentes desse momento e você estão na mesma página? Eu tenho uma filhada de 16 anos, um enteado de 16. Estou sempre muito próxima dos meus leitores pelas redes sociais. É muito bacana isso. E na época de tarde de autógrafo, né, que as minhas são bem cheias, graças a Deus, então era um momento de grande inspiração, sabe? Observar a relação dos adolescentes com eles mesmos, observar a reação deles com os pais. Então, eu sempre saía das minhas bienais cheia de coisa. Você, inclusive, seus livros vão virando filmes e você já escreve pensando assim, isso vai virar um filme, uma série, sei lá, não? Não, olha que louco. O primeiro que eu estou escrevendo assim é o Confissões de um Garoto Inteligente, Purpurinado e Intimamente Discriminado, que é sobre o Zeca, que é o amigo gay, que foi um grande sucesso aqui no livro da TT. Esse óbvio que eu tô, porque esse, o Confissões de uma Garota Excluída, estreia na Netflix esse ano, já. Então, é a minha primeira obra adaptada nessa plataforma, e eu quero que todas as outras histórias virem também. Então, é muito legal, porque é a primeira vez realmente que eu estou escrevendo um livro pensando na história virar filme. É a primeira vez. Antes nunca foi assim. Eu nunca penso em nenhum ator na hora que eu estou escrevendo. É sempre uma pessoa da minha cabeça. Nunca nunca penso em filme. Agora que eu tenho pensado, porque eu estou fazendo. Agora o filme entrou na minha vida e eu gostei de fazer, né? Então tá bom. Não, é bom que é isso, vai expandindo, né? Vai mais gente tomando conhecimento das suas histórias, né? É isso, exatamente. O cinema tem isso, né? E eu, como eu sou uma autora bem presente, assim, foi muito bom fazer parte dos testes, sabe, da TT, porque eu sei o quão importante é esse livro. Esse livro, as pessoas falam, o retorno que eu tenho desse livro é tão lindo, sabe, Fábio? Assim, essa série toda me dá um feedback que eu jamais esperei. Eu sempre falo assim, cara, um trabalho que você faz no silêncio do teu escritório, que você nunca sabe como vai chegar nas pessoas, chegar dessa maneira. Hoje eu postei agora alguma coisa no Instagram, as pessoas falam, esse livro salvou minha vida, esse livro eu estava deprimida, e é isso, adolescente é dramático, mas às vezes a gente também não pode invalidar eles com essa coisa, deixa de drama, porque aí nesse deixa de drama, a gente está invalidando eles, e olha que loucura, eu estou casada com um psicólogo especialista em crianças e adolescentes, e ele fala para mim, é impressionante como intuitivamente você fala tudo que eu falo em consultório, que eu falo em congresso. Você está falando dessa coisa do hormônios em ebulição, mudanças, e tem uma coisa que o adolescente vive muito, que é a mudança da aparência física mesmo, e como isso é uma questão, um problema, como isso é alvo de bullying ou de a pessoa que é considerado bonitão, a bonitona, e tem a que usa óculos, a gordinha. E isso tem muito no livro, né? A TT fala muito disso, dela, dos apelidos dela, pelas mudanças que ela estão passando. Fala um pouco disso, assim, da importância que o adolescente... Se a gente adulto, um pouco mais esclarecido, já é tão refém do corpo, imagina um adolescente que está no meio dessa confusão, né? Exatamente, ela está no meio dessa confusão e ela assim, na minha visão, a TT é como muito adolescente.
O que ela vê no espelho é muito maior do que é a realidade, sabe? Eu nunca achei que a TT era obesa. Para mim, a TT é gordinha. Eu nunca achei que a TT tivesse CC. Ela sua um pouquinho embaixo do braço, mas um dia chamaram ela de TT do CC e, coitada, ela virou a TT do CC. Eu nunca achei que ela tinha uma monocelha. Eu acho que ela tem uma sobrancelha suja, sabe? Então, assim, a personagem, quando ela se olha no espelho, ela vê todos os defeitos dela com uma lente de aumento. Mas essa personagem, eu acho que o mais bacana dela, eu acho que o grande lance desse livro é que a mudança acontece de dentro para fora. Ela começa a acreditar nela e ela começa a se ver mais bonita. E ela tem a ajuda de quem? De dois excluídos como ela, que se juntam na exclusão para se juntar, para ter o primeiro, né? São os primeiros amigos mesmo de verdade dela, o Zeca e o Davi. E como eles botam essa menina para cima e como é importante a amizade nesse momento, né? Quantos pactos de amizade, eu sei lá com quantas pessoas eu furei meu dedo jurando amizade eterna quando eu tinha 13 anos, entendeu? E continua assim, se você perceber, adolescente, menina especialmente, elas estão sempre abraçadas, fazendo carinho, fazendo trança, se agarrando assim, porque tem uma coisa da amizade, do amigo virar família, que é justamente, Fábio, na hora que o adolescente está rompendo aquele cordão umbilical que ele tem com a família, né? Que ele precisa se descobrir. Então, os amigos são muito importantes. E eles, o Zeca e o Davi, eles mostram para ela que ela não é só fazer uma sobrancelha, é só, sabe, cortar 2 dedinhos de cabelo. E aí, com essas mínimas mudanças, ela vai tendo uma autoconfiança que, normalmente, nessa fase, a gente não tem. Você, bom, agora quantos milhões de livros? Já mais de 2 milhões de livros vendidos, filmes e tudo. Quer dizer, o que você falou, eu comecei escrevendo, jamais imaginei que o meu livro que eu estava escrevendo ali ia influenciar e mexer com tanta gente. Mas agora que você já sabe que mexe, que um lançamento do livro teu já é esperado por um monte de fã, adolescente, você agora sabe que você tem uma responsabilidade. Não que você não soubesse antes, mas agora é muito nítido que o que você colocar, o que você falar, pode tomar proporções gigantes, assim. O quanto isso te bloqueia para a criação, porque você fala, puxa, eu não posso botar ela falando caralho, porque daí eu estou incentivando o palavrão, mas ao mesmo tempo eles falam. Assim, como não fazer do seu livro um episódio de Malhação em que jovens não fumam, não bebem, não transam, não falam palavrão? Sabe assim, tudo bem aqui pré-adolescente, aqui no caso já é adolescente mesmo, mas às vezes pré-adolescente, como não antecipar uma coisa, mas também não ficar a história da Chapeuzinho Vermelho? Que pergunta boa. Eu sempre fui... o palavrão que você falou como exemplo sempre foi para mim uma coisa... Eu acho muito feio a criança, adolescente falando palavrão. Mas é óbvio que, às vezes, para a gente, nada substitui um caralho, um porra, entendeu? Porra, a gente que é carioca, então... Mas eu não boto. Desde sempre, eu não coloco palavrão. Não tem um palavrãozinho no livro meu. Mas eu também não me sinto mal por não botar. Nessa série, eu estou me permitindo falar sobre coisas, né? Então, essa série tem a primeira mãe não bacana da minha obra, tem um menino que se descobre gay e passa por homofobia, e esse que eu estou escrevendo agora, o do Zeca, também mais puxado, e eu estou botando eles bebendo, olha aí, saem da PUC, vão tomar uma cervejinha, mas não é algo que, assim, a minha criatividade, a história que eu quero contar, não muda. Então, assim, óbvio que eu posso contar uma história sem palavrão, óbvio que eu posso contar uma história sem bebida, desde que eu, assim, como eu posso contar uma história até sem celular. As pessoas, quando elas estão ali envolvidas na história, tem livro meu, Tudo por um Popstar, é de 2003, as pessoas nem se tocam. Que uma só viaja com o celular, e aquele celular tijolão que acabava a bateria, e para o filme eu tive que fazer uma adaptação, porque não tinha como as 3 não terem celular, mas é muito legal quando eu recebo, nossa, eu tinha visto o filme, elas não tinham celular, olha que máximo, a pessoa nem se toca. Então, assim, desde que não pode a minha criatividade, a história que eu quero contar,
tá tudo certo. É porque realmente eu acho que palavrão não é no meu livro. Como as pessoas falam para mim, você não tem vontade de falar de droga? Cara, eu até tenho, mas eu acho que tem tanta gente com um embasamento muito maior do que eu para falar sobre isso. Eu entendo que os pais queiram que eu fale sobre todos os assuntos que atormentam, mas assim, eu que escrevo com humor, eu acho que droga, vício, não cabe humor. E eu não sei como é, sabe, eu não sei, mas tudo pode mudar, porque eu fiz uma menina que se automutila no terceiro livro da série. Então, assim, eu tô aos pouquinhos me permitindo. O bom de ser escritor é isso, a gente é chefe da gente, sabe? Eu decido a história que eu vou contar, e aí isso é muito bacana. E o céu é o limite, então tá na minha imaginação, e aí eu vou escrevendo e vai. E você coloca temas que você quer abordar nos livros, tipo assim, nesse livro aqui eu quero falar sobre bullying, sobre nude e sobre sexo. E você vai por tema também nos seus livros antes de escrevê-los? Eu sou uma escritora extremamente desorganizada. Uma vez o Pedro Bandeira publicou pela Rocco e a minha editora me mostrou. O Pedro, gente, ele faz quase um pré-livro, entendeu? Com o planejamento. Entendeu? Com o que acontece com o personagem tal, na página tal, ele faz maravilha. É quase uma bíblia que você faz para série, ele faz para livro. Eu nunca fiz. Então, eu sou zero organizada. Sobre isso aqui, eu queria falar de bullying. Agora, que ela ia ter aquela família, vai nascendo. Que ela ia ter esse nome, eu queria que ela tivesse um nome esquisito. Inventei, fui ver, e tem um significado, esse nome existe. E aí, mas eu quero falar... O que mais que tem aqui? Sobre terapia, sobre psiquiatra... Isso tudo vai nascendo. O livro da Valentina, que é o terceiro, era sobre bulimia. Só que aí eu falei, ela vai se automutilar, e aí eu fui vendo aquela mãe, a mãe foi nascendo uma mãe que não é legal, e a gente entende todo o bullying que ela fez com a Tetê por conta da aparência da Tetê, porque ela tem uma mãe que fala, você jura que você vai comer, vai repetir? Sabe, aquela mãe que não sabe, que vai causando nela uma gordofobia, olha que loucura, dentro de casa. Então fazer essa mãe foi bem difícil, essa mãe estava no planejamento? Claro que não, mas ela nasceu e para mim ficou muito coerente ela ter uma mãe que é extremamente ligada no corpo, extremamente preocupada com a aparência e que fez com que ela ficasse assim também, com ela mesma. Você aborda também a coisa de mandar nude, vazar uma nude, que é um assunto totalmente atual e acontece e é real, por isso que eu também fico pensando assim... como lidar, porque tudo bem, aqui na casa nude é a bunda dela de calcinha, mas enfim, é uma nude, por mais que ela fale sou eu mesmo, e ela encara aquilo ali, mas é uma questão que é muito para os jovens, para essa galera que está lidando com a imagem do celular o tempo todo. Isso também era uma coisa que surgiu do nada, ou você queria falar sobre isso? Surgiu do nada. Assim, Fábio, eu fico muito chocada comigo, sabe? Porque a minha cabeça é uma imensa bagunça. Você não faz ideia de quantas vozes tem na minha cabeça, entendeu? Então, assim, nesse livro que eu estou escrevendo agora, já vieram coisas que eu não tinha nem pensado. E eu acho que é isso também. Eu acho que ser essa autora intuitiva, eu nunca aprendi a escrever, eu nunca fiz curso de escrita, eu nunca fiz nada. A minha escrita é extremamente intuitiva. Então, pensar que eu não quero mudar isso. Eu acho muito bacana. Você vê, eu nem lembrava que aqui tinha nude. E tem. Olha isso, as coisas vão nascendo, eu sempre falo, tem um momento que a parada vira meio Chico Xavier, sabe, você abaixa a cabeça e sai escrevendo, porque os personagens falam, vários autores falam isso, mas é verdade, tem uma hora que você vai escrevendo que o rumo da história tá aquela que você tinha planejado, de repente... E eu tenho que me aprofundar nisso aqui, e aí entra por um lugar que eu só sei aonde eu quero chegar. É isso que eu sempre sei. Eu quero contar uma história assim. Eu sei começo, meio e fim. O que acontece ali no meio entrego para Deus.
Romildão entra firme fazendo a terapia dele, e é um assunto interessante também de entrar, porque, curiosamente, ainda em 2021, as pessoas acham que fazer terapia é coisa de gente maluca, gente doida. A própria mãe da PT fala, e ele é fraco, não mandou tomar remédio nenhum, é péssimo. Exato. Mas como é que você sente, assim, percebendo tantas gerações lendo seus livros durante tanto tempo, como é que você percebe a relação pai, mãe, filho ao longo desses anos todos? Se isso mudou, está mudando, você percebe que os pais estão mais preocupados, que terapia virou uma outra coisa? O que você elenca aí de mudanças significativas no tratamento pais-filhos? Eu acho que eles estão mais preocupados, sim, fato. Nesse livro eu quero falar sobre suicídio, que é um assunto muito difícil e que nessa pandemia você está acompanhando, os casos de depressão entre adolescentes só aumenta. No livro até a TT fala que já pensou uma vez em se matar. Uma coisa, eu na hora até tomei um susto, falei, caramba, e achei isso legal, porque quantos adolescentes já não passaram por isso, já não pensaram alguma coisa? Eu acho que eu mesmo já pensei nisso, mas nunca no sentido de querer fazer, mas uma coisa que passa na nossa cabeça, são tantas coisas, e quando você fala uma coisa dessa no livro, eu lembro que eu tomei um susto, falei, caraca, que forte isso. É forte, né? E eu acho que, ao mesmo tempo, o que as pessoas falam para mim, você fala de uma maneira tão leve que a gente consegue, sabe, eu não estou dando esporro em ninguém, eu estou fazendo o adolescente olhar para dentro e será que ele já esteve nesse lugar? Então eu vejo amigas minhas pedindo, amiga, pelo amor de Deus, fala sobre suicídio, porque o suicídio virou um tema em grupo de pai, em grupo de escola, é uma coisa que os adolescentes estão tratando com uma naturalidade que está me assustando, e se me assusta, imagina os pais. Então, são coisas que eu vejo eles preocupados, eles andam muito preocupados com a falta de interesse. O adolescente ele acaba tendo 1000 interesses e acaba não focando numa coisa só, então assim, entram no violão, termina, aí vai fazer piano, aí faz futebol, aí sai, aí entra no jiu-jitsu, aí vai no balé, eles estão... então assim, eu vejo que a preocupação dos pais hoje não só com a segurança deles, como com a autoestima deles. Agora, eu vou te falar, eu estou fazendo um livro de não ficção, meu primeiro livro de não ficção, que vai se chamar Falando Sério sobre Adolescência, em que vai ser uma conversa com o Renato, que é meu marido, e que ele fala sobre adolescência. A gente vai falar de A a Z, de automutilação a zelo, passando por homeschooling, bullying, birra, sono, ansiedade, angústia. E eu acho que esse livro é muito importante porque eu vejo cada vez os pais mais perdidos, porque parece que quanto mais informação eles têm, menos eles conseguem lidar com aquilo. E o Renato ele fala uma coisa no livro, pais têm que perceber os sinais. E às vezes é difícil perceber os sinais, sabe? Uma amiga minha me mandou foto, pedindo ajuda se meu marido podia atender, me mandou a foto de a filha de uma amiga minha completamente anoréxica. Completamente anoréxica. E os pais não viram. E eu falei, mas como é que o pai e a mamãe não vê isso? O filho na pandemia, a filha na pandemia dentro de casa, 14 anos. Porque ela só anda de moletom. Eu falei, mas não... Sabe, na minha cabeça de não mãe, não entra isso. Onde estão esses pais? Não, mas eles são super presentes. Então, assim, é muito doido. Eu, assim, quando eu decidi não ser mãe, foi muito por conta disso, porque é uma trolha educar. Não é só o embalar, a fofura, o amor incondicional. Não é. É uma trolha. E você tem que estar disposto. Não só bater o cartão, tive filho, estou aqui com a Bíblia diz isso, a sociedade diz isso. Não é. E esse é um outro assunto que eu quero abordar nos meus livros, porque eu vejo as minhas leitorinhas que cresceram comigo com 22, de 22 a 30 anos, falam, não sei se eu quero ter filho.
eu não sei se eu quero. E é tão difícil, Fábio, assim, toda matéria que sai sobre mim, não importa que livro que eu esteja lançando, que marco que eu esteja lançando, Thalita Rebouças, que não tem filhos, lança nananana. Thalita Rebouças, que estreia que não tem filhos, estreia no The Voice Kids. É muito louco, sabe? É como se, então, para eu entender adolescente, eu tenho que ser mãe, né? Eu falo, gente, o Rafa Monte já matou alguém daquele jeito, ele já esquartejou alguém, ele já fez fio-fio para passarinha, não fez, e olha aí, o cara tem a cabeça que é louca. Então, assim, por que eu preciso ser mãe para falar de mãe, né? Eu não preciso me automutilar para falar sobre automutilação, mas eu vejo os pais extremamente preocupados hoje, e querendo colo. Eu acho que os pais estão precisando de colo, mas os pais também não se... às vezes eu tenho a sensação de que o adolescente que nasce, né, depois que ele faz 13, ele tem 12, no dia seguinte ele faz 13. É um ser humano novo que entra na sua casa, com outra voz, com um corpo diferente, com pelos em profusão nascendo, com olhos revirantes e tudo, mas ele precisa de colo. Ele está sempre entediado, revoltado, indo contra você, mas ele precisa de colo. Então, eu vejo muitos pais impacientes, eu vejo meu marido aqui com a criança dele de 6 anos, filho, deixou a toalha de banho na cama de novo? Papai já não falou que não é para fazer isso? Com 16 porra, não falei que não é para botar essa caceta, não. É outro pai, porque é outra pessoa, e com certeza quando o pequeno crescer, vai ser igual. Então, eu vejo isso, e é muito doido ver isso, porque a única coisa que eu posso falar para os pais é deem colo para os seus filhos, porque eles estão precisando. Mas você sente que os filhos dessa nova geração são mais sensíveis? Muito se brinca também dizendo, essa geração que cresceu com o metiolate sem arder, né? Fala muito, a minha geração fala muito assim, essa gente de hoje é tudo fresco, tudo é mimimi, tudo é problema. Claro que também é um preconceito do olhar dessa geração que achava que para crescer precisa doer, quando a gente percebe que para crescer precisa de amor, precisa de abraço, como você está falando. Mas é uma geração mais sensível em todos os sentidos, para o bem, inclusive? Concordo, total. É uma geração mais sensível, essa que está aí. Uma geração mais sensível, eu diria, um pouco mais folgadinha. Eu acho que mas sensibilidade é a palavra. Eu diria uma hipersensibilidade. Eles realmente são, e eu acho que eles são mais intensos, e olha que adolescente já é intenso pra caramba, mas eu acho que a intensidade está aumentando a cada geração, sabe? Então, o problema que era desse tamanho lá em 1990, 2000, nesse é um problema gigantesco, é um problema que dá depressão. E o adolescente tem uma coisa que eu acho que ele não é o adolescente, ele é muito autocentrado, né? Ele quase não tem empatia. Assim, eu vejo, tipo, cara, tô aqui falando com uma amiga, o pai dela morreu, desculpa por ela, mas eu vou poder ir na festa? Adolescente é assim. É assim. Entendeu? E se você parar, e se você ficar, olha, meu filho, não é adolescente. E eu vou te falar, Fábio, a pergunta que eu mais escuto em fila de autógrafo, desde que eu comecei minha carreira, é: quando é que essa fase acaba? Acaba, gente, acaba. Mas tá demorando mais para acabar, você acha, ou tá levando tempo que levar? Eu acho que sim. E eu acho que essa pandemia está sendo muito difícil, sabe? Óbvio que para todo mundo, mas eu acho que para o adolescente que podia estar em resenha, beijando boca, conhecendo gente, tá em casa, estudando, sabe, assim, no computador, tá muito difícil para eles, muito difícil. Então, eu fico muito feliz, porque na pandemia eu vejo um monte de gente postando coisa com livro meu. Você me salvou da chatice do homeschooling. Eu termino, não sei o que, tem gente que me lê na aula e tira foto, que é óbvio que eu não posto, né? A aula aqui e elas aqui, ó. Mas, assim, é isso, cara. Tá difícil para eles, então essa pandemia só fez piorar o que já estava estranho. Você coloca no livro uma coisa que eu amei, que são receitas. Me deu vontade de fazer essas receitas. Faz, porque eu testei todas, são todas ótimas.
Mas eu ia perguntar, essas receitas, quero até abrir aqui para mostrar. Essas receitas são receitas que você já fazia ou já tinha, ou você foi atrás aqui pro pessoal? Não, ó, por exemplo, ó, esse aí de caneca, cupcake de caneca, eu peguei na internet, porque eu comecei a ver que elas estavam amando fazer esse negócio. Mas, por exemplo, Romeu e Julieta com final feliz, que eu super recomendo, que é com polenguinho e goiabada cascão, que tu compra no supermercado. Eu fiz num programa que eu tinha no meu canal, chamado Culinária Atolada, que é a Ana Paula Araújo que me deu essa receita. Olha só. E aí, então, algumas receitas daí eu já tinha, outras eu comecei a pegar mesmo, a buscar o que é adolescente, brigadeiro, que eu amo. Então, assim, as coisas, e você vê que ela começa com receitas mais gordinhas e ela depois vai trocando o açúcar por outra coisa, ela vai ficando Pão mais... de queijo magrinho. Pão de queijo magrinho, Esse eu exatamente. como fazer. Faz. No livro, além de ter essas receitas, que também visualmente modifica, né, a leitura, porque afinal de contas no meio do livro tem isso, você também bota umas conversas de WhatsApp, né, ou mensagens, SMS e tal. Isso é uma coisa para dar uma mudada no que é livro, é uma coisa para tentar aproximar o jovem da realidade deles. Por que você resolve colocar aquilo? Não tem como não falar de adolescente sem falar de WhatsApp hoje, né, cara? Não tem. Eu não sei se você viu uma matéria maravilhosa do Segundo Caderno outro dia sobre as abreviações que os adolescentes usam no WhatsApp. Gente, ali eu me senti cringe. Ali eu falei, cara, porque eu sabia VDD, verdade, mas é assim, PPR, sabe o que é? Não. Papo reto. Papo reto. TLG, sabe o que é? Não. Tá ligado. Eles não sabem falar sem tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu fiquei bem chocada. Sim, é S, não, é N. Eu ainda eu não coloco isso nas minhas conversas dos meus personagens. Eu escrevo direitinho, sabe? Eu me policio para fazer personagens que amam a língua portuguesa. Que falam as palavras todas, né? Então, eu acho que, além de aproximar o leitor do livro, né, ele se identifica com aquilo, é isso que você fala, eu acho que dá um respiro naquele bando de parágrafo, né, ver um negocinho de receita. No livro do Davi, ele fala de signos, então a quebrada é sobre signos. No livro da Valentina, ela fala sobre a história da moda, porque ela vai estudar moda. E no do Davi, ele fala dicas para purpurinar a sua autoestima, que ele tem num blog. Então, eu acho que é uma maneira bem gostosa de dar uma quebrada na leitura, especialmente, Fábio, porque desde o começo da minha carreira, muita gente fala para mim, eu odiava ler e passei a gostar de ler com o seu livro. E eu acho que não existe prêmio maior do que esse, sabe? Eu não preciso ganhar prêmio nenhum, depois de tanta gente há tantos anos falar isso para mim. Então, se eu puder, com esse tipo de ferramenta, aproximar o jovem que não tem o hábito da leitura do livro, é isso. Então, são os mecanismos, isso é proposital mesmo. Seus pais liam muita história para vocês, contavam história para você, não? Muito. Eu tinha um avô eu tinha uma avó que era péssima contadora de história e tem um avô que era o melhor contador de história, e ele teve uma vez que ele gravou para mim, olha que fofura, tinha uma rádio que tinha contação de história. Então ele gravou uma fita cassete, que eu sou do tempo da fita cassete, e aí ele comprou um fonezinho para travesseiro, então eu deitava e ouvindo a história com a narração, era como se fosse um audiobook de hoje, entendeu? Então, eu fui criada com histórias, e eu, com 10 anos, resolvi contar as minhas histórias. Depois de me encantar com tantos livros, eu falei, eu quero contar as minhas histórias, que legal poder inventar tudo, sabe? Quando entrou na minha cabeça que o Marcelo Marmelo Martelo, que o Menino Maluquinho, que eles tinham saído da cabeça de uma pessoa e que inventou aquela história com eles, eu quero brincar disso. Olha, eu fico até arrepiada lembrando, porque eu lembro muito da percepção que eu tive do que é ser escritor, sabe? Qual foi o primeiro livro que te marcou, assim, que você leu, que você se lembra?
Foi o Marcelo Marmelo Martelo, porque eu me identifiquei muito, né? A Ruth Rocha Genial fez um menino com o qual eu me identificava, um menino que queria mudar o nome das coisas, por que que isso se chama isso, se faz isso, por que que garfo chama garfo, se na verdade espeta, não sei o quê, eu não lembro agora, mas é um livro que é maravilhoso, e eu queria ser amigo, acho que foi o primeiro livro que eu terminei falando, quero ser amiga desse cara, e aí... Depois, não, na verdade eu queria ser, esse cara é igual a mim. E aí depois eu li o Menino Maluquinho. E o Menino Maluquinho eu falei, cara, eu sou uma menina maluquinha. E eu espero ser uma menina feliz. E hoje quando eu vejo, né, o Menino Maluquinho fez 20 ou 25, não, fez 40 anos. 40, Fez 40, exato, eu recebi a panela do Ziraldo e tal. 40 anos esse livro tem. E olha como esse livro nunca vai morrer. Porque é isso. E é muito legal saber que eu era uma menina maluquinha e hoje eu virei uma mulher feliz, sabe? E o Ziraldo, ele validou, ele falou, sejam maluquinhos, sabe? Ele tirou aquela coisa de ruim que existe na palavra maluca e ele fez a gente se orgulhar de ser maluco, sabe? Então eu acho que esses 2 livros marcaram a minha vida, assim. Você falou da Ruth, eu amava Dois Idiotas Sentados, Cada Qual em Seu Barril, que era um livro que até hoje eu gosto desse livro, eu quero montar esse, fazer uma peça adulta. Nossa, eu acho que eu li esse livro, ela é muito genial, que maravilhoso esse título. Mel, é o título que vale muito para hoje, para o Brasil de hoje, né? Dois idiotas sentados, cada qual em seu barril. Exato. É o que a gente está vivendo. E eu me lembrei também dos livros do João Carlos Marinho, O Gênio do Crime, Berenice Detetive. Eu amava, eu era apaixonado. Eu amava aquela coleção Vagalume, gente. Eu acho que eu li, e ali era na época que eu já começo hoje a pegar as pessoas, né? Ali com 11 para 13 era a época que eu devorava Vagalume, entendeu? Que quando a escola mandava ler, eu já tinha lido. Já tinha passado por aquilo. Total. E você está lendo algum livro agora que acha que vale a pena indicar? Eu super acho. Olha, na verdade, tá aqui por acaso. Esse eu acabei de ler, mas eu vou falar de outro. Vamos comprar um poeta de um português chamado Afonso Cruz. Leia. Você estava falando de Brasil. Isso aqui, amor, é uma sociedade e que, em vez de comprar cachorro, gato, as pessoas compram artistas. Que curioso. E aí, o poeta é o mais ralezinho, é o mais barato, que o poeta devaneia, gasta muito papel e lápis escrevendo. É genial. E por acaso está aqui, porque eu peguei aqui para fazer uma pilha para aumentar aqui o computador. E o que eu estou terminando de ler agora é o Sweet Talk da Giovanna Madaloso, que eu super indico. É muito bacana, muito atual, uma escrita que te prende, é gostoso. Estou quase terminando. E por que ler é importante, Thalita? Primeiro, porque eu acho que é só você e a voz da sua cabeça. Eu acho muito importante, num momento em que toda hora a gente está vendo tudo aqui, a gente acorda mal, se espreguiça, já fica com a vida dos outros na cara da gente, entendeu? Eu acho que o livro é muito importante por isso. O livro proporciona, sem a gente se tocar, um autoconhecimento bizarro. Fora isso, o que a gente tem para aprender com os livros, eu sempre falo para o adolescente, mas como é que você não gosta de ler? É porque eu gosto de futebol. Mas você já leu algum livro sobre futebol? Tem livro sobre futebol? Tem um monte de livro de futebol. Então, assim, a gente só não gosta de ler até a hora que a gente lê alguma coisa com a qual a gente se identifique. E óbvio que tem livro com o qual você vai se identificar. Então, eu realmente acho ler uma das coisas mais bacanas, não só porque você aprende a gostar da sua própria companhia, do seu silêncio, como eu brinco que a gente é o nosso próprio Spielberg, né, quando a gente está lendo, porque não é ele que está falando quem são os personagens, quem são os atores, onde estão sendo filmados, está tudo aqui na tua cabeça. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma menina falando que fez todo o tour das coisas que eu cito na PT, que ela foi na Siqueira Campos, que ela é de fora, olha que massa as pessoas fazem. Aí uma outra comentou no post, eu também, quando eu fui para lá, eu fiz tudo que estava em traição entre amigas, eu falo, olha que
Que coisa maravilhosa, sabe? Então é isso, você ainda proporciona, sei lá, tanta coisa para as pessoas. Eu acho que ler é importante por isso. Falei pra caramba, não consegui resumir numa frase. Não, mas isso aí é bom, isso é bom. E aí, para terminar, eu queria que você lesse um trecho que você considerasse importante, ou que você mais gostasse, ou enfim, que você queira ler pra gente. Eu vou ler o comecinho desse livro, que eu gosto muito. Numa bela manhã de sol, acordei maluca, abilolada, louca, doida varrida, destrambelhada. Não que eu ache, não que eu mesma pense isso. A enfática e pausada afirmativa quem fez foi minha mãe, logo no café da manhã, ao avisar que tinha marcado um psiquiatra para mim na tarde daquele dia. Na minha opinião, quem precisava de psiquiatra mesmo era o resto da família, não eu. Duvido que algum médico desse um atestado de sanidade mental para eles. Para que você acha que eu preciso de um psiquiatra, mãe? Perguntei com a maior paciência, tentando levá-la a sério. Porque você não está normal, Tetê, esclareceu mamãe, super fofa. Como assim não estou normal? Você acha de verdade que eu estou maluca? Ai, senhor, me dê forças. Está? Você é maluca, Tetê, desde que nasceu. Entrou na conversa minha avó de Janira. Mega, ultra, blaster fofa, carinhosa mesmo, as gargalhadas. Gargalhadas. Sonoras gargalhadas. Eu amo essa família da TT. A família da TT, você sabe que no filme a mãe é Júlia Rabelo, a avó Rosane Goffman, o avô Stepan e o pai, eu esqueci o nome do ator, meu Deus, perdão, Alceu Vieira. E a Clarinha Castanho é a TT. Então, que ótimo. Essa família, juro para você, o que eu me arrependo de não ter mais cena da família no filme, porque eles deram um match ali, uma química. Eu morro de pena da Clarinha nas cenas. Mas que bom, que bom. Adorei nosso papo, Thalita. Parabéns. Eu achei o livro uma graça, adorei mesmo. Todo mundo já está aí podendo. Eu sei que vai ter o filme, a gente, mas lê o livro primeiro. Lê o livro primeiro. E eu não sei se eu te falei que esse é o meu primeiro livro que vai sair fora da língua portuguesa. Estou contando isso de primeira mão para você. Como é? Quando? Aonde vai sair? Vai sair, além de Portugal, que vai ser Confissões de uma Miúda, vai sair França, Itália, Espanha e Alemanha. Gente, mas tá e ninguém sabe disso ainda, só você. É a primeira vez que eu estou indo para fora da língua portuguesa. Primeira vez. E está tensa de saber se as adolescências são as mesmas no mundo todo? Não, eu tô. Na verdade, é mentira, porque eu já fui para a América Latina. Aquela louca, né? Porque eu tô tão empolgada de estrangeiro, tá indo Europa. Exato. Negócio de Europa. Você sabe que quando eu fui para Portugal, eu descobri que adolescente é tudo igual, que só muda endereço. Eu achei que eles iam ser mais conservadores ou não. Se identificaram igual, fizeram as mesmas perguntas, foi o máximo. Então, na verdade, eu estou muito ansiosa, porque é o sonho da minha vida e eu vou realizar com a TT. A TT me deu essa realização. Então, eu sou muito grata a ela. Muito bom. Obrigado, Thalita. Um beijo para você. Livro aberto fica por aqui. Semana que vem tem mais. Toda semana tem um escritor diferente contando mais histórias para todo mundo. Valeu. Beijo. Que legal. Adorei, Thalita. Muito legal. Que legal. Só para a gente fazer uma fotinho aqui para você sorrir para a câmera para gente. Peraí, deixa eu... Ai, gente, o ring light falhou, tá vendo? Peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo. Peraí, tá uma bosta no meu cabelo. Vai.